Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao lançamento do livro Jean tinha uma dúvida. Hoje é um lançamento muito especial, feito ao vivo, com a ajuda do nosso amigo Júlio Martins, que está aqui ajudando na transmissão. E a gente vai receber o escritor Rodrigo Bruno e o ilustrador Hélder Oliveira para bater um papo, fazer desenho ao vivo. E toda essa nossa festa hoje vai começar com uma contação de histórias da Companhia do Solo. Então, em alguns instantes, vai começar essa contação de histórias, especialmente preparada para o vídeo, e eu espero que vocês gostem. No século VI a.C., na ilha grega de Samos, o menino Pitágoras tinha uma dúvida. Será que a Terra é mesmo plana? Não seria ela redonda? No final do século XIX, em Cabangu, Minas Gerais, o menino Alberto Santos Dumont tinha uma dúvida. Será que é possível voar lá no céu como os pássaros? Nos primeiros anos do século XX, em Budapeste, na Hungria, a menina Mária Telks tinha uma dúvida. Será que é possível armazenar a energia do Sol para aquecer as casas e fazer os aparelhos funcionarem? Em 1950, no bairro do Queens, em Nova York, o menino Jerry Lawson tinha uma dúvida. Será que é possível inventar um jogo que passasse na televisão e eu pudesse controlar os personagens e até pausar quando eu quisesse? No início do século XXI, o menino Jean tinha uma dúvida. Eu também tenho muitas dúvidas, desde menino. Por isso, quando a Adriana fez a música 8 anos, eu pensei que era de mim que ela estava falando. Porque você é Flamengo e o meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem quando a gente dorme, porque os dentes caem por onde os filhos saem, porque os dedos murcham quando estou no banho, porque as ruas enchem quando está chovendo. Quanto é 1000 trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Gabriel. Mas voltando à dúvida do Jean, ela apareceu assim como quem não quer nada, sem ser convidada, e no meio da aula de matemática. No início era uma duvidazinha de nada, uma dúvida boba, pequenina, e Jean nem deu importância. Foi aí que ela decidiu se fazer notar. À noite, antes de dormir, a dúvida impediu Jean de fazer o dever de casa. No dia seguinte, a dúvida passou o tempo inteiro distraindo o menino de prestar atenção na aula. Quando ele percebeu, outras dúvidas tinham aparecido. Uma mais estranha do que a outra. Ele bem que podia perguntar para o professor, mas uma vez ele fez isso e todos os alunos riram da cara dele. E Jean ficou mais vermelho do que um pimentão. Então ele decidiu guardar as suas dúvidas para si e fingir que nada tinha acontecido. O problema é que a cada dia novas dúvidas apareciam. Ele já tinha tantas que já estava quase impossível disfarçar.
Elas o seguiam por todos os lugares. Na hora de tomar banho. Na hora de escolher a roupa para sair. E até na hora de fazer cocô. Jean quase não conseguia fazer mais nada. Até que um certo dia, nas histórias sempre tem um certo dia, Jean andava pela praça com seus pais, quando ele percebeu que o pipoqueiro também tinha uma dúvida. Era diferente das dele, mas certamente era uma dúvida. Então, ele começou a prestar atenção ao seu redor. A moça que estava sendo pedida em casamento tinha uma dúvida. A senhora que estava atravessando a rua tinha uma dúvida. No metrô quase todos tinham. Grandes, pequenas, carecas, cabeludas, claras e escuras. E na livraria, tanto o vendedor quanto os clientes tinham dúvidas. Metidas, baderneiras, enxeridas, bagunceiras. No dia seguinte, na escola, ele pôde constatar aquilo de que já desconfiava. Seus colegas também estavam infestados com dúvidas. Alguns muito mais do que ele mesmo. Jean, então, tomou uma decisão. Se encheu de coragem, respirou bem fundo e levantou a mão bem alto. No fim da aula, Jean sentia-se muito mais leve. Era bom poder compartilhar as dúvidas com alguém. De vez em quando, alguma outra duvidazinha aparecia quando tinha matéria nova na escola. Ou quando ele tinha que escolher algum livro para ler antes de dormir. Com o tempo, Jean conheceu melhor as suas dúvidas e começou até a gostar de algumas delas. Suas favoritas eram aquelas que traziam novas descobertas, pois cada nova descoberta trazia uma nova aventura. E sobre gostar de aventuras, Jean não tinha a menor dúvida. Porque o fogo queima, porque a lua é branca, porque a terra roda, porque deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque é que o tempo passa. Tiguito! Voltamos aqui agora com o lançamento do livro Jean Tinha uma Dúvida. Espero que vocês tenham aproveitado a contação de histórias da Companhia do Solo. Vocês estão vendo agora o escritor Rodrigo Bruno e eu vou apresentar um pouquinho todo mundo. Desculpem qualquer erro da tecnologia, que isso tudo é muito novo para mim. Eu estou com uma ajuda aqui, mas são 3 programas ao mesmo tempo, botar vídeo ao vivo. Mas não se preocupem que a contação de histórias depois vai ficar no nosso YouTube para quem quiser assistir, tá? Eu vou só ver aqui como está a configuração para vocês poderem me ver também. Então tá, vamos começar. Eu quero apresentar para vocês nosso escritor e nosso ilustrador. Primeiro eu vou falar um pouquinho da editora, né? A Editora Tigrito é uma editora aqui do Rio de Janeiro, especializada em livros para a infância. E eu sou a Fran Junqueira, eu sou ilustradora e também editora. E eu fui a pessoa responsável por juntar esse texto incrível do Jean Tinha uma Dúvida com as ilustrações do Helder.
né, o texto do Rodrigo. E eu vou ler um pouquinho aqui primeiro sobre o nosso escritor, Rodrigo Bruno. Rodrigo Bruno é um autor franco-brasileiro, nascido em Curitiba. Formado em História e pós-graduado em Literatura Infantil, ele também estudou teatro na França, onde atuou como diretor teatral. Atualmente, ele vive no Rio de Janeiro. Rodrigo adora viajar pelo mundo e descobrir novas histórias. Quando criança, uma de suas maiores dúvidas era: como que uma cenoura ruim vira um bolo de cenoura tão gostoso? Já tinha uma dúvida, é seu primeiro livro para crianças. Agora eu vou apresentar o nosso ilustrador, Helder Oliveira. Helder Oliveira é um ilustrador paraense que é apaixonado por contar histórias com seus desenhos. Quando era criança, se perguntava de onde vinha o ano novo e por que as sombras o seguiam. Jean tinha uma dúvida, é seu primeiro livro para crianças. Atualmente ele mora em São Paulo. Bem, todo mundo devidamente apresentado. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Primeiro, Rodrigo, você quer falar um pouco sobre o livro? Como foi a sua inspiração para criar o livro? O Rodrigo tá aí? Ih, gente. Olá, Fran. Olá, todo Agora mundo. deixa eu ver. Tudo bom? Tudo, e você? Que pena que a gente Bem não pode também. brindar ao vivo, né? Pois é, não pode brindar mais. Bom, fica para o ano que vem, né? Verdade. O importante é que a gente conseguiu fazer um lançamento, fazer alguma coisa, apesar da situação e tudo. Estamos aqui. É verdade, a gente vai ter essa história boa para contar, apesar desse ano ter sido todo esse caos e toda essa dificuldade, né? Verdade. E Estou aqui, como você viu, acompanhado dos Jeans, né? que lindo! Então, sobre o livro. Eu escrevi essa história, na verdade, no comecinho do ano. Acho que foi abril, então, março ou abril. Foi logo que começou a pandemia, na verdade, né? E no começo da pandemia, eu acho que ainda mais do que agora, era um momento que todo mundo tinha muitas dúvidas, sobre tudo, na verdade. Se eu ia pegar esse vírus, essa doença, o que iria acontecer, se eu ia ficar muito mal, se eu ia perder o emprego, se eu ia isso, aquilo. Era um momento de muitas dúvidas. Eu acho que isso indiretamente me influenciou a escrever essa história. Embora na história não tenha nada a ver, não se fale de coronavírus, enfim, não é sobre isso o livro, de certa forma me influenciou, sem dúvida alguma, por ter sido um momento de dúvidas, né? Não só para mim, mas para todo mundo, imagino. E ainda está sendo, né? É uma coisa interessante do livro, como ele vai ganhar também leituras com o tempo. Quando a gente passar por essa experiência, ele vai ganhar outras leituras. E é um tema muito universal, porque todo mundo tem dúvidas. E a gente, quando é criança, acha que as dúvidas vão sumir quando a gente cresce, mas na verdade eu acho que elas só aumentam, elas só mudam de forma, né? Isso é uma coisa também Tá? que apareceu no livro, né? O Jean foi descobrindo que os adultos têm dúvidas também, que as outras crianças também têm dúvidas, né? E isso E na verdade uma dúvida traz a outra, né? Não adianta, você pode ter uma dúvida e conseguir resolver ela, mas aquela dúvida que você acabou de resolver vai aparecer duas, três e assim vai. Nós somos Aham. movidos também por isso, eu acho. É uma forma de ver também que a dúvida, na verdade, ela é um estímulo para a criatividade, né? Também. Também, lógico. Essa forma de você ir vendo o mundo com curiosidade, você tendo sempre dúvidas, sempre perguntas, né? Sempre curiosidade. Eu acho que a Companhia do Solo na contação de histórias também focou um pouco nisso, né? No como será que as pessoas, os grandes pensadores e pensadoras do mundo tiveram dúvidas para criar as coisas e tudo assim. Eu dei uma olhada agora na contação, ficou linda, linda, linda. Eu vi que algumas pessoas me falaram que deu uma travada, mas não se preocupem, vai estar salvo depois no YouTube aí da editora, vocês podem voltar, assistir quantas vezes quiserem depois do nosso bate-papo. Então vocês não vão perder porque vai poder ver depois, não se preocupe. E a Companhia do Solo é um grupo que sempre está com a gente fazendo contações de história maravilhosas, assim, né? E sempre dão muita curiosidade para conhecer o livro. Eu gosto muito do jeito deles contarem sem se prender também 100% à história, deixando a história para o leitor, né? Então, você vai conhecer a história quando
conhecer o livro. Aliás, gente, eu tenho um presente para quem está assistindo ao vivo agora. É um código de desconto para comprar o livro de 15% no nosso site. O código é Jean15, Jean com letra maiúscula. Então, quem quiser, o código está valendo só hoje para o dia do lançamento. Então, aproveita aí, Jean15, para ter 15% de desconto na compra do livro, tá? Eu escrevi umas perguntas aqui para vocês, mas eu queria agora, antes de fazer as perguntas, que o Helder falasse um pouquinho também, se apresentasse, desse um oi. E ele prometeu para a gente que vai ter desenho ao vivo. Eu não sei se vai funcionar isso, se a tecnologia Depende da tecnologia. se a tecnologia vai nos ajudar. E aí, Helder, tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Helder Oliveira, ilustrador do livro. Eu sou, como a Fran falou, sou paraense, mas eu moro em São Paulo agora. E eu recebi o convite da Fran para ilustrar esse livro agora, ali pelo meio do ano e tudo. E essa foi uma proposta que foi quase impossível de recusar, assim, porque uma das coisas que eu sempre quis fazer foi ilustrar uma história infantil. Eu acho que tudo que eu fiz até hoje meio que me trouxe para esse caminho, porque sempre foi uma coisa que foi muito interessante para mim. Eu lembro quando era muito criança, eu passava... A diretora da escola chegou a chamar minha mãe para falar, olha, ele só quer ficar na biblioteca, porque eu adorava os livros ilustrados, sabe? Aqueles livros que tinham pop-up, assim, que saíam. Eu acho bem incrível. Eu acho que isso meio que formou quem eu sou hoje, assim. É muito importante você ilustrar um livro, na minha cabeça, porque justamente isso, você vai formar novos leitores, né? O livro infantil é justamente isso. E o texto que o Rodrigo escreveu, ele dá margem para tanta interpretação visual, é incrível, porque se fosse um ilustrador diferente de mim, a história seria completamente outra, assim. Eu falo que, eu sempre penso muito que um livro ilustrado sem o desenho, ele é como se fosse um canvas branco, assim. Você sabe que é um canvas, só que você ainda precisa preencher aquilo ali, sabe? Tipo, é como se o texto fosse a limitação, assim. Você sempre pode crescer lá dentro. E assim que a Fran me mandou o projeto do livro e tudo, o texto, eu fui logo fazendo rascunho, porque eu já estava... Foi quase instantânea a inspiração, assim, para ilustrar. E foi até uma espécie de laboratório, assim, também, porque eu queria muito fazer uma coisa mais colorida e mais diferente, assim. E eu fiquei um pouco receoso deles não aprovarem, porque as dúvidas que vocês vão ver quando vocês abrirem o livro, elas são muito diferentes, muito diversas, assim. As dúvidas dos adultos são muito, sabe, abstratas, assim. E foi uma proposta que eu tentei trazer e eu acho que funcionou muito bem. Eu tô muito orgulhoso de todo... Falei isso postei isso hoje mais cedo. Estou muito orgulhoso de cada pedacinho de ilustração que vai nesse livro. Acho que tudo foi uma construção muito boa. Esse é o primeiro livro que vai ser publicado que eu estou ilustrando outro, mas esse é o primeiro que eu trabalho em conjunto com outras pessoas. Eu acho que isso foi muito importante para eu crescer. Assim. Eu não poderia ter chamado pessoas melhores para trabalhar, porque a Fran é incrível, o texto do Rodrigo é maravilhoso, e eu espero que vocês gostem muito do livro. Helder, para mim é um orgulho trabalhar com vocês, assim. Logo que eu vi o seu trabalho, eu fiquei de boca aberta e eu sabia com certeza que ia ser alguma coisa incrível e muito surpreendente. E eu acho que quando eu como ilustradora, né, quando a gente recebe um texto e aquilo faz a nossa cabeça já começar a imaginar, começar a viajar, quer dizer que foi uma boa combinação entre texto e ilustrador, né? Porque se aquilo já faz sua criatividade fluir, então tem alguma coisa sua que você queria falar também ali, que aquele texto está te ajudando a dizer, eu acho. Né? Um encontro um pouco do que a gente quer dizer como ilustrador e ainda não sabia, às vezes, né? Você falou que queria fazer um trabalho mais colorido, aí surge essa chance do seu primeiro livro para crianças, o primeiro livro do Rodrigo também. Então, acho que está sendo uma grande experiência, primeira experiência muito bonita, assim. Eu estou muito feliz de estar entre vocês, muito feliz também com agora o nascimento e ver o que os leitores vão achar, né, das dúvidas, que vão achar da história. Rodrigo, eu queria te perguntar um pouquinho, acho que as pessoas devem estar curiosas também, quais foram as suas influências, quais são as suas influências como escritor? Se você falou que a sua inspiração veio, né, durante a quarentena, apesar do texto não ser sobre isso, e eu fiquei me perguntando, assim, quais são as suas inspirações artísticas como escritor?
O que te anima, assim? O que te fez querer virar escritor para crianças? Então, nossa, tem vários escritores, ilustradores que eu gosto bastante. Bom, eu acabei de terminar agora, no começo desse mês, uma pós-graduação em literatura infantil aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Cândido Mendes, né? Coordenadora Cíntia Barreto, uma pós bem interessante. E durante essa pós eu fui alimentando essa vontade de escrever, de virar um escritor também, porque eu acho que todos nós temos coisas para falar, né? Mas não pode ser assim de qualquer forma. Você tem que ter um mínimo de estudo, um mínimo de, né, conhecimento. Então, eu estava estudando lá e conforme eu fui aprendendo, estudando mais, essa vontade foi aumentando e tal, até que culminou com esse livro. Vários autores que eu gosto, mas se eu fosse citar tem um autor, eu acho que ele é inglês, se eu não me engano, chamado Anthony Brown, que é um autor que eu gosto bastante. Ele tem vários livros assim super interessantes, tem um chamado Vozes no Parque, para quem não conhece, é uma dica. E eu acho que ele me inspirou bastante, assim. Como eu disse, tem vários, mas Legal. citando um seria o Anthony, eu acho, porque é um trabalho muito bonito, assim, dele. Acho que é isso. Ai, demais. Eu imagino também que a gente, quando vai começando, vai vendo o trabalho tomando corpo, aos poucos a gente vai percebendo as influências aparecendo, mesmo sem a gente saber conscientemente, né? Eu sinto isso muito com o meu trabalho, assim, também, que eu acho uma coisa, mas eu vou percebendo outras que eu não sabia. Quando o trabalho existe Eu não sei se a Fran já falou, mas para quem não sabe, ela é ilustradora também, já ilustrou dezenas e dezenas de livros, então, livros demais até. Então, nossa vontade aqui, né, Helder, era também você fazer um desenho ao vivo. Eu não sei se Isso. isso a tecnologia ia ajudar, se você ainda está afim de seguir com isso. Eu vou tentar aqui, se der muito problema, Agora a vai ser você. gente tenta fazer depois, de outra forma. Eu acho que dá para fazer, o que dá para a gente fazer é o seguinte, boto você fixado aqui, aí seu desenho vai aparecer, que a gente... Uhum. Ih, sumiu tudo. Agora apareceu, que bom. Tá, é a tela. Só uma tela branca. Só uma tela branca que é a tela do seu computador. Para quem não sabe, o Helder trabalha com desenho digital. Você podia falar um pouquinho disso para quem não conhece a técnica? Tá. Só para checar se vocês estão conseguindo ver uma tela branca, falem aí no chat se aconteceu alguma coisa, porque daí a gente pode interromper e eu posso só conversar mesmo. Eu sou ilustrador há bastante tempo, basicamente desde quando eu nasci. Eu sempre gostei de desenhar, porque eu sempre admirei, como eu falei, sempre fui um leitor sempre li muito. Então, minha forma de levar isso para casa era criar, ilustrar as coisas que eu gostava de ler. Então, sempre desenhei e está meio que associado a isso. E aí eu tenho trabalhado com ilustração desde 2017. Na verdade, sou formado em fisioterapia, mas eu Jura? decidi deixar meu... Curioso isso, né? Mas eu decidi deixar o meu diploma guardadinho para fazer esses projetos igual o Jean tinha uma dúvida, que são coisas que eu sempre quis fazer, como eu disse. E eu sempre fiz desde muito novo. Só deixa eu explicar para quem não está acostumado que tá. Agora vocês estão vendo a tela dele do Photoshop, né, que você está usando. Isso, Photoshop. A tela do Photoshop. Não estranhe que vocês não estão vendo mais a gente. E aí ele. Eu tô só fazendo um desenhozinho assim para estrear aqui. Tá bom. Eu ia fazer uma proposta, Helder, desculpa te interromper, você pode continuar depois. Para quem está Tá. vendo ao vivo, se quiser mandar uma ideia de uma dúvida para ele desenhar. Eu não sei se você está conseguindo ver o chat do YouTube. Você consegue ver? Eu consigo. Se eles sugerirem, eu posso ir fazendo Se algumas. sugerir alguma coisa legal, né? Uhum. Mas Tá rolando continua. vários comentários no chat. Vários comentários. Mas continua, Helder. Você estava dizendo que a sua relação com desenho tem a ver diretamente com livros, então, né? Tem 100% a ver, assim. Eu sempre fui uma criança que gostei muito de histórias, então essa ideia de contar histórias através do desenho sempre foi uma coisa muito natural para mim. Eu fazia história em quadrinhos muito cedo, fiz, sabe, mini publicações que eu vendia e dava na escola, coisas do tipo assim. Então, foi uma carreira muito natural que eu seguisse, sabe?
Mas aí eu me formei em fisioterapia, porque eu também gostava, achava muito interessante a profissão, só que eu decidi não seguir. E aí eu fiz alguns trabalhos mais para publicidade. Agora eu estou trabalhando num livro autoral próprio, mas a minha carreira é muito nova assim dentro da ilustração. Tem muita coisa que eu quero fazer mais do que coisas que eu já fiz, sabe? As portas vão se abrindo, como essa porta, e são portas que são, sabe, a primeira vez que eu fui chamado para fazer um livro ilustrado, então foi uma coisa que eu não consegui recusar, sabe? Ah, que Eu demais. precisava fazer. E é muito legal porque o texto dá muita abertura para você criar o que você quiser. Assim, sabe? As dúvidas de Jean são muito diversas. E dentro do livro vocês vão ver que muita dúvidazinha, assim, ela é muito inspirada em dúvidas da minha cabeça, assim. Não são coisas necessariamente explícitas, mas, por exemplo, tem uma dúvida lá que representa, por exemplo, como que amarra sapato, sabe? Uhum. E essa também é uma espécie de brincadeira que a gente decidiu propor dentro do livro, assim, porque você vai meio que descobrindo que as dúvidas têm personalidade própria, sabe? Cada dúvida, ela não é só um ponto de interrogação, sabe? A própria dúvida do Jean tem uma história por trás. Ela é uma cobrinha porque o ponto de interrogação por si só lembra uma cobrinha, sabe? Ah, eu Então, achei tem essas demais isso. brincadeiras assim dentro do livro que é interessante que o leitor, a criança e os pais que leem com a criança, eles vão descobrindo junto também, sabe? Pode ser uma espécie de brincadeira. O que é que essa dúvida significa? Nem toda dúvida significa uma coisa óbvia ou significa qualquer coisa. Então, essa dinâmica de ficar observando as duvidazinhas foi uma coisa que a gente tentou propor dentro do livro, dentro da ilustração, assim. Ah, e acho que ficou um resultado muito divertido, né? Nas conversas que a gente teve, né, Rodrigo? O Rodrigo colocou como era importante o humor, né, dentro da ilustração também. E como eu confio muito como o humor aproxima, né, do leitor, principalmente do leitor criança, assim. Então, esses serizinhos que são bem-humorados, bagunceiros, né? E também no momento eles são tristes, né? Quando o Jean está no hospital por causa do avô. Uhum. São todas as formas que uma dúvida pode ter. Isso foi muito legal do livro. É, Rodrigo, eu acho que é uma curiosidade também de todo mundo que quer saber dos processos de livro, assim, você tem um jeito de escrever, assim, um ritual, uma forma do que como você para escrever? A escrita desse texto, como é que foi? Ela foi rápida, demorou, teve revisão? Então, normalmente quando eu escrevo um texto, ele vem na minha cabeça quase inteiro, assim, uma coisa, sabe, quase que recebi, recebi o texto. E eu escrevo ele já começo, meio e fim. Obviamente, esse primeiro rascunho, ele é bem mal escrito, ele não é o que vai ser o livro depois, né? Esse é o primeiro livro que eu estou publicando, mas não a primeira história que eu escrevi, inclusive. Diante uma dúvida, não é a primeira história, tem outros que eu escrevi antes, outras histórias que eu escrevi antes que eu resolvi não publicar ainda. Então, normalmente eu escrevo muito rapidamente e daí eu guardo, e daí eu deixo descansar, daí eu penso um pouco mais sobre aquilo e depois eu volto lá e resolvo mudar isso, mudo aquilo. Não, talvez essa palavra aqui não seja melhor, talvez essa outra palavra aqui se encaixe melhor nessa frase. Eu vou trabalhando depois. Mas normalmente a história, quando ela chega na minha cabeça, ela já chega inteira, assim, começo, meio e fim. Mesmo que eu mude durante o trabalho posterior, de modo geral, não, as coisas principais, os pontos principais continuam mesmos. E, bom, é isso. E a outra pergunta era se eu tinha algum ritual enquanto eu escrevia, era isso? Isso. Que eu acho que é uma Olha, curiosidade que todo mundo tem, né? eu acho que não, hein? Eu sou bem tranquilo, assim, eu ligo o notebook, sento e começo a escrever. Meu problema, eu acho que não é só meu, acho que todo mundo, mais, as pessoas mais jovens, vamos dizer assim, é que eu me distraio muito fácil. Então eu começo a escrever e de repente já estou ali no Instagram, já estou no Facebook, eu estou fazendo alguma outra Sim. coisa e de repente tem que ficar me policiando. Não, presta atenção no que você está fazendo. Mas algum ritual específico, não. Não tem. Tô vendo Não. que o Helder já desenhou uma dúvida que apareceu aqui no chat. Isso, Como as estrelas é brilham. isso. Que Da onde Aí eu vem a decidi. energia, né?
Que De legal. onde vem a energia das estrelas, né? Aí eu Isso, fiz com uma tomadinha, assim. demais, demais. Elder, você não chegou a falar sobre suas influências como ilustrador. Eu já fui. Meu estilo já variou bastante, assim, mas mais recentemente, que é uma coisa que pode ter tido mais impacto, assim, nas ilustrações do livro que a gente está falando, por exemplo, o trabalho do Roger Mello, que é um ilustrador daqui do Brasil, tem o trabalho do Guilherme Carsten, que eu acho incrível também, o Demais, né? trabalho da Ana, não, eu não vou lembrar o nome dela agora. Nossa, não vou lembrar o nome dela de jeito Qual nenhum. Ana? Qual Ana? Muitas Anas Não é Ana, eu vou lembrar, já já eu vou lembrar. Mas também tem, por exemplo, eu me inspirei muito em artistas mais abstratos esse ano, não necessariamente só para o livro, mas no geral, que, por exemplo, é o Candins, que é o trabalho do Miró, que eu acho incrível também, que é um trabalho muito mais colorido e mais abstrato, de certa forma, ele lembra a ilustração infantil, sabe? Aquela ilustração de criança. Então, para mim foi muito inspirador. Eu até comentei com a Fran que as dúvidas dos adultos, vocês vão observar no livro, que elas são mais abstratas. E lá a gente vê muito essa influência, assim, desses artistas mais abstratos, assim. A artista que eu estava tentando lembrar é Ana Matsuzaki, que eu acho incrível Sim. também o trabalho que ela E faz. vai ter livro com ela da Tigrita, hein? Já tá Eu acho o bom. trabalho dela Ah, que muito bom. E, legal. assim, estão sendo professores para mim, né? Porque eu nunca fiz um livro infantil, assim. Nossa, eu aprendi Então, vendo os desenhos dela pro livro que ela fez pra gente. Uma super aula. sim, Uma coisa mais uma linda. super aula. E para mim tem sido uma super aula também. Eu pesquisei bastante assim, o trabalho dela. Tem outros ilustradores talvez menos conhecidos assim, que André Letria também, que eu achei o trabalho dele maravilhoso, enfim. Um estilo bem Foi uma grande próprio, né? Da pesquisa, André assim. Letria total. Mas acho que a grande inspiração no geral mesmo para as ilustrações foram dúvidas que eu tinha como criança assim, e dúvidas que se eu paro para pensar, elas começam a vir muito assim, sabe? Por exemplo, como é que o peixe respira debaixo d'água, sabe? Como é que porque a Lua segue a gente se a gente ficar andando, sabe? Porque as sombras seguem a gente. Onde os planetas ficam pendurados, sabe? No espaço. E inspiração da vida real também. Minha mãe é professora de educação infantil em colégios do município, de uma cidade do interior do Pará. Então, as crianças que vocês vão ver no livro são crianças inspiradas nos alunos da minha mãe, assim. Ah, Desde é criança ela muito me levava legal. para a escola, para a escola dela, porque eu não ficava sozinho em casa, e para eu não ficar, ela me levava para essas aulas que ela dava, né? E aí eu sempre tive muito contato com crianças mais novas, assim. Todos eles usam um uniformezinho, sabe? E tem muito isso Aham. no Jean, sabe? O uniformezinho, o shortinho preto, foi o que eu tentei trazer também. Até para ser uma coisa mais da realidade da gente aqui, né? Isso é muito importante, né? Que a criança possa se ver também e se Uhum. enxergar, né, nos personagens do livro. Eu ia sugerir, Helder, que a gente voltasse para os nossos rostos um pouquinho, Tá bom. porque tem uma coisa, o Zoom, ele corta em 40 minutos. Eu tô com um pouquinho de medo dele cortar a gente Uhum. antes da gente terminar. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida favorita do livro. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostam mais e possam mostrar? Eu vou achar a minha aqui no livro. Eu tô achando a minha aqui também. Rodrigo, você tá com o livro aí? Eu... Estou com o livro aqui. Eu tenho uma duvidazinha que aparece mais perto do final e eu acho ela muito bonitinha. Assim. Vou ver se dá pra, se vocês conseguem ver. Ela tá aqui. Dá para ver? Ah, Não. sim, Dá pra ver. Essa é muito da fofa. sementinha. Essa é demais. É uma sementinha. O Elder me explicou depois que, na verdade, é como que as sementes nascem, né? Crescem. Sim. É uma sementinha. Eu acho que é a minha favorita, assim, das dúvidas. É a minha Ah, favorita. Vocês já pode falar. falaram? Tem um gatinho miando aí, tô ouvindo. É o gatinho daqui. A minha favorita é essa melecuda aqui, gigantona. Ó, não sei se dá pra ver. Eu gosto dessa que escorre a meleca do nariz. A minha favorita nessa mesma página que É? é esse coisinha do lixo aqui. Não sei se vai dar pra ver. Ah,
Nossa, e essa tem uma que eu adoro também, que é essa aqui do bueiro que... Aquela bagunceira. Do bueiro é legal também. Demais, demais. Elder, vê se sua tela tá apinado pra você só aparecer você grande, que eu só tô vendo você grande. Não, a minha tela tá. Não, Eu tô vendo você. tá, que quando a gente fala só continua você, mas tudo bem, Uhum. não tem problema. Deixa eu ver aqui. É tantas tecnologias ao mesmo tempo para eu ter que mexer, gente, desculpe, porque são milhões de telas. O Júlio tá até aqui me perguntando se eu preciso de ajuda. Não, eu só queria tirar o negócio do Zoom para todo mundo aparecer. Rodrigo, fala aí para ver se você aparece, por favor. Bom, estou aqui. Vou falar. Apareceu. Então, gente, eu queria aproveitar para fazer o resultado do sorteio agora. Teve sorteio. É verdade. Na verdade, eu estava pensando eu tinha que mudar o nome de sorteio para um concurso cultural, né? Porque a gente escolhe a melhor frase ao invés de sortear aleatoriamente. As frases foram muito legais. Aliás, Helder, é uma inspiração depois de ver lá as dúvidas que as pessoas colocaram para o Eu sorteio. fiquei vendo depois. Tem uns muito Tem- engraçados. Tem uma que é quando o cachorrinho vai começar a falar, essa eu ri muito. Total, essa é muito boa. Tem uma também que eu adorei que foi: se eu posso não tomar banho, eu posso me lamber igual o gato. Sim, essa é muito boa. Demais. Mas, então, agora o resultado do nosso sorteio, eu não sei se a pessoa está assistindo, que vai ganhar um livro, foi a Juliane Simizo. Eu não sei se ela está aí. E a resposta dela foi: a filha de uma amiga estava olhando o álbum de fotos antigas e perguntou por que o mundo era preto e branco. Essa foi Essa é muito boa, né? muito boa, né? Eu gostei dessa porque falam da impressão que mostra um pouco como a visão de mundo, né, passa através das imagens, assim. Sim. É curioso, né? Outro dia uma criança estava perguntando como é que era o mundo antes do celular, assim. A gente, né, somos talvez a última geração que teve infância sem celular, Sim, sem internet, né? sem Como era o mundo. internet. Total. E que legal, tem uma autora nossa também, a Paula Simões está assistindo. Tô vendo aqui Eu tô vendo, tem várias pessoas assistindo. várias. Joana Veloso, Eu tinha tanta visto uma gente pergunta legal. ali pra cima, mas acho que passou correndo já. Dá para subir o chat para achar a pergunta. Muita gente legal falando. Não tô conseguindo achar agora. Bom, quem fez a pergunta, se quiser refazer, ela vai aparecer mais embaixo. Eu acho que vai ficar mais fácil, porque passou muito rápido. Pois é. E quem quiser aproveitar o nosso código de desconto, para 15% de desconto, vale só hoje, né? Jean15. Aproveitem lá. Tá bom? Eu queria saber, então, se vocês têm alguma mensagem final para os nossos leitores que assistiram ao vivo. Ali tá falando, o Gabriel falando, alô, Prêmio Jabuti. Vamos torcer, né? Quem sabe? Quem sabe? Será que a gente ganhou o Jabuti? É uma dúvida. É uma É uma dúvida. dúvida. É Como é uma que ia ser grande essa dúvida. dúvida, né? Só concorrer Tem que pensar. já seria demais. Já só está entre os finalistas. Então, gente, eu queria Helder, alguma mensagem final? desse uma mensagem final. Eu queria que. Eu acho que esse livro, eu tentei fazer ele da minha parte, né, que é a parte de ilustração, em consonância com o que o Rodrigo fez. Eu queria que, se você fosse ler para uma criança, se você fosse presentear ele para uma criança, eu queria que você só desse o livro, ou lesse o livro e não explicasse nada, assim, não desse a sua visão. E aí você perguntasse para ela as dúvidas dela e tentasse ver com ela o que é que ela entende de cada desenho, assim, de cada ilustração. Porque eu acho que esse conteúdo, a mente da criança é uma coisa muito rica e ela, de certa forma, tem uma data de expirar, assim. E eu acho que é muito essas dúvidas que são as dúvidas da inocência, elas são muito preciosas, assim. E eu espero que o livro ele seja um momento assim de você sentar com uma criança e de você ver muito, assim, sabe? Como ela enxerga o mundo, o que é que ela entende daquelas palavras, o que é que ela entende dos desenhos. Que seja um momento de compartilhar isso, assim. Eu acho que o livro é muito diverso
muito para inspirar também as crianças e inspirar os pais e tudo. E eu espero que esse livro crie muitos momentos bons, assim, porque com a gente foi muito legal criar e foi muito importante, pessoalmente para mim esse ano, assim, esse momento de felicidade, assim, que Ai, estou que muito feliz com o demais, resultado. Helder. Nossa, a gente está muito feliz, muito orgulhoso, em festa. Se pudesse, eu estava soltando confetes aqui para vocês e realmente é um livro que está lindo, 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 do início ao fim. O Rodrigo tem um trabalho de um texto tão redondo, né? E tão generoso Uhum, ao tempo e com humor e também um texto que eu acho que vai durar muito. E é legal isso que você falou, de ter esse momento de compartilhar a leitura, né? E de também deixar a criança imaginar sozinha, é ótimo. uhum, Também fica muito querendo explicar. E você, Rodrigo, me sim. conta a sua mensagem final pra gente. Eu acho que é mais ou menos isso que o Helder falou, né? Que você tem que passar esse texto para as crianças e deixar as crianças entenderem o que elas, né, o que elas puderem, quiserem entender. Eu acho que é muito interessante. As crianças são muito inteligentes. Às vezes os adultos estimam as crianças, né? Mas não, elas são muito, muito, muito inteligentes. E eu escrevi esse texto porque eu acho que eu, quando era criança, eu era um pouco como o Jean também. Eu tinha uma cabeça cheia de dúvidas o tempo inteiro. Tem uma cena aqui do texto que o Jean ele está na escola e, na verdade, ele está morrendo de vergonha de perguntar aquela dúvida dele. Eu também tinha muita vergonha. Então, eu acho que, de certa forma, pode ajudar alguma criança que seja muito tímida, embora não seja exatamente esse o intuito, né? Não é ajudar nenhuma criança, é mais divertir, dar o prazer da literatura, do entretenimento, mas eu acho que, querendo ou não, pode ajudar de alguma forma. E eu estou bem contente com o resultado também. É interessante, quando eu escrevi, eu pensei em umas dúvidas, mas na minha cabeça de escritor. E quando passou para o Helder, ilustrador, ele pensou em outras. Então, na Uhum, verdade, o que vai chegar na mão da criança já é uma mistura do que estava na minha cabeça com o que estava na cabeça do Helder, ilustrador, e na criança ela vai fazer uma terceira interpretação. Já teve a minha, já teve a segunda do Helder, e agora vai ter uma terceira que a criança vai fazer, cada criança vai ter a sua. Isso é muito interessante, eu acho. Bem, bem legal mesmo. Eu acho que é isso. Parabéns, gente. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada pela confiança de poder produzir esse livro com vocês. Agora o filho está no mundo, né? Vamos ver realmente sim. onde ele vai. E eu acho que é essa ideia de que as dúvidas são um passaporte, né, para o conhecimento é uma coisa muito bacana. E eu acho que vai fazer muito sucesso por aí. E é isso, eu estou super, super feliz. Muito feliz, queria brindar com todo mundo que está aqui presente no chat. Obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou. Apesar de todas as dificuldades técnicas, a gente se sente um pouquinho mais próximo. Uhum. É isso, É pessoal. verdade. Obrigado, gente. Espero que todas as crianças que forem ler o livro tenham o mesmo prazer que eu tive enquanto eu estava escrevendo. Espero que a leitura proporcione a mesma coisa para vocês. E quem tiver dúvidas, perguntas, ideias, desenhos, manda pra gente que a gente vai ficar feliz em responder.